Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, pseudônimo do professor Hipólito Leônidas Arrivaio, da editora FEB. Bem-aventurados que têm puro coração. Capítulo 8. Nós estamos aqui no item 11, o escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se algum escandalizar a um desses pequenos que crê em mim, melhor fora que ele atasse ao pescoço uma das mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. É muito forte essa afirmação, e ela vem de ninguém menos do que Jesus. Então tentar ir contra aqueles pequenos, aquelas pessoas mais ingênuas que creem ingenuamente no Cristo, ou que não creem ingenuamente, mas que creem racionalmente, e alguém querer tentar contra eles, ele está cometendo uma falta gravíssima. Então, cabe-nos a todos, das diferentes denominações religiosas, respeitar a forma do outro crer. E se queremos alguma coisa, que falemos de forma respeitosa, mostrando o nosso ponto de vista, a nossa forma de entender, para que o outro expresse também a sua forma de entender. E desse conjunto de forças, nós vamos começar a avaliar cada um de nós, e uns vão sair mais fortalecidos, outros menos, mas todos nós iremos crescer para as realizações sublimes do Espírito. Dentro de todas essas realizações que nós precisamos empreender para nós precisamos também compreender a necessidade que todos nós temos de nos tornarmos pessoas melhores, de nos tornarmos pessoas mais produtivas em prol do Evangelho. O Evangelho é para que todos nós tenhamos um norte, tenhamos um rumo a seguir no nosso processo evolutivo. E tentar tirar alguém desse caminho, tirar alguém desse princípio, é ferir-se a si mesmo. E quem diz isso não é ninguém menos do que Jesus. Tenhamos o máximo de vigilância para respeitarmos aqueles trabalhadores do Cristo, onde quer que estejam, para que eles possam desempenhar bem a sua tarefa, desempenhar bem as suas funções. E que todos nós saibamos olhar para dentro do nosso coração e saber colocar em prática os ensinamentos cristãos. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. E uma coisa importante que nós temos que entender é que quando se fala em escândalos, nós pensamos em grandes tormentos para a humanidade. E às vezes é um tormento íntimo de uma pessoa com relação a outra. Mas aos olhos das leis divinas, ele está cometendo um abuso, um escândalo. Então todos nós temos que procurar nos entender, nos empenhar para melhor realizarmos os caminhos do bem, os caminhos do amor. E é necessário que todos nós saibamos trilhar o caminho da luz, o caminho resplandecente da edificação de um mundo melhor para todos nós. E isso só é possível se soubermos entender o Evangelho. Entender as passagens que estão ali, que é trazida à luz do entendimento superior por Allan Kardec e sua equipe espiritual. Portanto, é tão importante evangelizar. Portanto, é tão importante trilharmos um caminho evangelizado. Logicamente que todos nós chegamos à doutrina espírita em tempos variados, mas é importante que saibamos levar o Evangelho aos nossos jovens para que eles saibam trilhar um caminho melhor. Que eles saibam resplandecer por um caminho de luz. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face de meu Pai que está nos céus, porquanto o Filho do Homem veio para salvar o que está perdido. E aí, mais uma vez, ele nos faz um convite a procurarmos ter um entendimento daquilo que nós estamos fazendo, de como nós vamos agir e por que não devemos agir. Se temos que ter cuidado com as crianças,
se temos que ter cuidado com aquelas pessoas mais simples, mais ingênuas, para levar até eles o ensinamento cristão, para levar até eles um despertar para um novo amanhã. A responsabilidade é muito grande para cada um de nós, que tentamos colocar o Evangelho na cabeça dos outros através de jogos psicológicos perigosos. Nós temos que mostrar a realidade do Evangelho, mostrar a beleza de amar, perdoar e servir a causa do Pai. Nós temos que entender que cada uma de nossas oportunidades é sublime oportunidade de realizarmos o melhor. Frisando bem isso para que todos nós consigamos entender que estudar o Evangelho e praticar os ensinamentos sagrados é uma grande bênção para cada um de nós. É necessário que venham os escândalos, mas é necessário também que saibamos evitar que venham os escândalos. É necessário então sabermos aprimorarmos-nos para que os escândalos não venham. É necessário então começarmos a praticar o bem para que as realizações do amor se estabeleçam em nossos corações. Por isso, faz-se necessário caminharmos no sentido de aprendermos a praticar mais o Evangelho, no sentido de aprendermos a valorizar mais as oportunidades que nós temos. Jesus, em seu sublime ensinamento, nos deixa a base do seu conhecimento, a base do seu ensinamento, para agirmos cada vez mais com consciência de responsabilidade. Kardec amplia os conceitos. Aquilo que talvez tenha sido falado e talvez tenha sido tirado, talvez não tenha sido publicado por interesses outros, ele vem e acrescenta para o nosso entendimento detalhes importantes para nos evangelizar, para que possamos compreender a grandeza das bênçãos divinas, a grandeza do amor divino, a grandeza do aprendizado com Jesus. Aprendamos, pois, a caminhar sempre na direção do Pai. Aprendamos, pois, a caminhar sempre na direção da luz. E que Jesus esteja sempre nos envolvendo e nos fortalecendo, para que o amor cada vez mais fortaleça-se em nossos corações e tenhamos condições de compreender os nossos irmãos ao longo da caminhada que nós temos que seguir. E que todos juntos possamos edificar, construir e realizar mais em prol do Evangelho. Nas traduções mais recentes e mais fiéis da Bíblia, a palavra escândalo está expressa por tropeço, na tradução do Esperanto, falilo, querendo significar que Jesus se referia a tudo que leva o homem à queda, o mau exemplo, princípios falsos, abuso do poder, etc. Nota da editora. Então, escândalo. As palavras traduzidas antigamente hoje vêm sofrendo a modernização, segundo o entendimento que cada um de nós vamos aprimorando dentro do aprimoramento da língua, sem perder a essência do ensinamento. Portanto, quando se fala, vamos voltar aqui para a gente ler, se algum for motivo de tropeço a um destes pequenos que crê em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma destas mós que o asno faz girar e que se lançasse no fundo do mar. Então, a mós era uma pedra de moer milho, moer grãos em geral. Aliás, lá não tinha milho, era trigo, né? Milho aqui no Brasil. E então era uma pedra pesada, que se você se atirasse no mar, iria afundar. Bom, a gente trocou ali a escandalizar por tropeço. Ai do mundo por causa das quedas, dos tropeços, pois é necessário que eles ocorram, mas ai do homem que o venha a cometer. Aquele que for motivo de queda, aquele que for motivo de tropeço para o outro. Então nós temos que começar a entender que escândalo normalmente a gente vai pensar numa coisa muito feia, que sai nas mídias, que todo mundo fica sabendo, mas quando coloca tropeço e queda, as coisas ficam diferentes, porque ninguém pode ficar sabendo, só o algoz e a vítima e Deus. Ou o algoz, a vítima e os espíritos que nos acompanham. Como disse Paulo, somos cercados por uma nuvem de testemunhas,
tanto daqueles que querem nos jogar no chão, como daqueles que querem que a gente cresça, que a gente se aperfeiçoe. Se a vossa mão, o vosso pé, vos é objeto de escândalo, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé, ou uma só mão, do que tendo dois e seres lançado no fogo eterno. Quantas pessoas usam as mãos para roubar, os pés para fugirem depois de ter feito coisas erradas, ou mesmo para agredir? Essa questão é muito grave e muito delicada. Enquanto está no outro, nós podemos filosofar à vontade, mas se estiver em nós, como nós vamos nos sentir? Por isso, nós temos que refletir na grandeza do ensinamento do Cristo, quando ele nos diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Quando ele nos diz que nós devemos agir com responsabilidade, para que a gente entenda que as consequências dos nossos atos virão sobre nós mesmos. Se não for nesta vida, é na próxima. E quando Kardec colocou para nós a questão da próxima vida, da reencarnação, ele nos deu uma responsabilidade muito grande das ações que vamos tomar. E quando eu vejo pessoas negando determinados princípios das leis divinas, determinados princípios do estabelecimento da evangelização em si mesmo, nós começamos a ficar preocupados. Porque aquela pessoa está num caminho tortuoso. E como nós não temos como fazê-lo crer, apenas deixar algumas dicas para que ele reflita, a nossa responsabilidade já foi cumprida. Mas essas pessoas têm em si a responsabilidade de procurarem fazer aquilo que é necessário para o seu crescimento, para o seu aperfeiçoamento. E todos nós, passo a passo, precisamos buscar o entendimento à luz do amor para crescermos para Deus, para crescermos para o aprimoramento íntimo de cada um de nós. Saibamos, pois, colocar em prática os ensinamentos do Cristo, mas tão importante quanto é sabermos vigiar os nossos atos a cada momento. Porque assim, nós estaremos mais seguros daquilo que nós precisamos fazer, da forma com que precisamos agir, para melhor realizarmos em prol de nossos semelhantes. Que quando nós realizamos pelo nosso semelhante, nós realizamos para nós mesmos. E isso faz uma grande diferença. Trabalhemos, pois, meus irmãos, para que o mundo de amanhã seja melhor do que o mundo de hoje. Trabalhemos, pois, para que estejamos sempre com os corações dispostos a realizar o melhor possível pelos nossos semelhantes. Porque assim, as bênçãos divinas envolvem a todos. O que agiu em prol do outro vai receber as bênçãos divinas por ter feito algo pelo seu semelhante. E é por isso que nós precisamos estar sempre atentos em como temos agido e como temos pensado e sentido em cada momento da nossa existência. Saibamos, pois, construir e edificar uma manhã de luz, de esperança, de fraternidade. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida tendo um só olho, do que tendo dois e seres precipitados no fogo do inferno. Outra linguagem forte que Jesus usa. Para que nós estamos usando os nossos olhos? No livro O Amor Jamais Te Esquece, ele fala para Tibério: quem pouco ama, pouco enxerga. Olha a importância que nós temos, a importância que é para nós aprimorar nossos sentimentos. Aprimorar a nossa forma de ver determinados fatos, determinadas situações. Como nós encaramos determinados fatos, determinadas situações. É necessário procurarmos nos aperfeiçoar. Como você vê o sofrimento do outro. Como você vê a condição do outro. Que tipo de atitude você toma no momento que o outro está vivendo uma certa dificuldade? Você tem ajudado o próximo? Você tem trabalhado pelo aprimoramento de cada um?
ou simplesmente sai fazendo as coisas sem olhar para os lados, sem olhar para o sofrimento daquele que está ao seu lado, querer infligir sofrimento no outro? Para quê? O que você vai ganhar com isso? Todos nós vamos precisar do amparo divino, todos nós vamos precisar de acolhermos-nos mutuamente para realizarmos o melhor ao longo do nosso caminho, ao longo da nossa vida, para que tenhamos condições de viver um dia após o outro com as melhores formas possíveis. E vigiemo-nos para que sempre tenhamos condições de ver o belo, o bom, com respeito e sentimento de gratidão a Deus. E por falar em belo, são 3 paisagens distintas. Essa maravilha dessas araras comendo ali o coquinho, um semiárido com a beleza natural de um local com escassez de água, e a escassez de água levou a essa cena desagradável. E por isso nós temos que refletir. Se estamos falando em escândalos, existem os escândalos contra a natureza. Quanto saímos descartando os lixos de qualquer maneira, ao passo que poderíamos agir de forma a preservarmos melhor a natureza, se soubéssemos colaborar com a limpeza urbana, fazendo a nossa coleta seletiva, porque a gente garantirá a segurança do meio ambiente e da melhor qualidade de vida para sempre. A gente, nesse capítulo do Evangelho, nós estamos fazendo reflexões sobre a coleta seletiva, a segurança do meio ambiente em nossas mãos. Para que nós tenhamos um planeta melhor amanhã, com melhores condições para todos nós, nós temos que lembrar que temos que poluir menos, que temos que sujar menos. Aquela sacolinha de plástico que você guarda, aquele pacote aquela caixa de papelão que você separa, as garrafas de plástico que você deixa de jogar no lixo e acomoda e passar para alguém que faz o trabalho de coleta de reciclável. Se na sua cidade não tiver uma coleta específica, que você tenha alguém, pelas ruas sempre você vai encontrar alguém como catador de reciclável. Separe para ele. Se todos nós fizermos bem a nossa parte, o planeta será menos poluído, menos degradado, e a gente vai reaproveitar muito material que vai precisar menos de matéria-prima para ser retirada da natureza. Fica aí o convite, que as bênçãos de Jesus nos envolvam a todos, e que, quem sabe, você ou alguns dos seus familiares, dos seus filhos, serão alguém que saberá achar uma saída útil e inteligente para aproveitarmos o lixo, sem contaminar o solo, sem contaminar o ar, e trazendo benefícios para todos nós. Em alguns países existem muitas soluções, mas sempre é possível aperfeiçoar. Paz e luz e imaginação fértil para todos vocês.